Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Como é que os irmãos estão? Eu espero que estejam todos bem, né? Guardados as características desse tempo, eu espero que o Senhor esteja guardando a todos nós, e é assim que a gente precisa crer, não é mesmo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e eu sou professor da FATESF, Faculdade Teológica Sul-Fluminense, e fui designado a me dirigir aos irmãos aí nesse módulo para a gente estudar um pouco juntos, né, sobre Novo Testamento 3. O Novo Testamento 3 ele vai tratar, né, vocês já estão com a apostila, com certeza já viram, vai tratar aí daquela seção muito específica ali do Novo Testamento, né, após as cartas pastorais do apóstolo Paulo, e cartas essas que a gente chama de epístolas gerais, né? Portanto, carta aos Hebreus, Tiago, Pedro, Judas, João e Apocalipse também, tá? Sendo que o livro de Apocalipse a gente não vai se aprofundar muito na escatologia do livro, tá bom? Eu vou deixar isso aí com um próximo professor que vocês terão, que vai tratar mais minuciosamente a respeito da escatologia do texto de Apocalipse, tá bom? Então a gente vai ficar aí na parte da panorama, autoria, data e local onde foi escrito, esse tipo de coisa, tá bom? E eu espero que esse seja um tempo de muita edificação para todos nós, tá? Para vocês e também para mim, né? Afinal de contas, para mim é um grande privilégio estar aqui, de alguma maneira, contribuindo com o ministério de vocês, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja mínimo, mas para mim é muito importante, tá? Eu dou graças a Deus que o módulo de Paraty não parou nesse tempo, né? A gente teve outras salas de teologia sendo desativadas, fechadas, né? Por vários motivos, mas todos eles ligados à pandemia, à crise de alguma maneira. Mas Deus ele tem preservado aí a sala de vocês, né, o curso de vocês, e que assim continue. Eu penso que esse tempo, né, de desafio que a igreja está vivendo exige que a gente tenha obreiros ainda mais preparados, né? Portanto, louvado seja Deus pela vida de vocês, né, e pela continuidade do curso de vocês, tá bom? Se já era difícil a gente pastorear, liderar, discipular pessoalmente, que dirá à distância, né, meus irmãos? Então, que o Senhor abençoe vocês. Não sei se entre os alunos aí da classe tem algum dirigente de congregação, né, algum pastor, líder, acredito que sim. Portanto, que o Senhor te abençoe, meu irmão, e eu quero aqui dizer que a gente está à disposição de vocês para ajudá-los naquilo que for preciso, né? E sei que falando isso, eu de certa maneira represento a posição de todos os professores da instituição, né? Pastor Ricardo sempre muito solícito, uma pessoa bastante generosa, e tenho certeza que todos os professores de igual modo vão estar com, né, os seus celulares ligados e atentos caso algum dos irmãos precise de qualquer tipo de auxílio da nossa parte. Amém? Bom, então vamos caminhar aqui para o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? A gente vai começar falando a respeito da Carta aos Hebreus, esse texto que ele é muito desafiador, mas de uma beleza, meus irmãos, tremenda, tá? Talvez do Novo Testamento inteiro, quando a gente fala de Carta aos Hebreus, a gente fala de um dos livros que eu não tenho uma pesquisa, eu falo isso assim de conhecimento de púlpito, né? Analisando os púlpitos, analisando as pregações. Eu vejo que esse é um dos textos menos explorados do Novo Testamento, tá? Mas isso, sem dúvida, não é sem motivo, porque o texto aos Hebreus é um texto, como eu já disse, muito desafiador, tá? É claro que eu não tenho a pretensão de esgotar com vocês tudo o que a gente poderia tratar a respeito, né? Só para vocês terem uma referência, só fazendo a exposição da carta aos Hebreus, o reverendo Augusto Nicodemos passou mais de 2 anos com a igreja dele. E a gente, longe de ter esse tempo, a gente não vai poder tão minuciosamente tratar a respeito de todos os aspectos, né, ponto a ponto, versículo a versículo, capítulo a capítulo, mas a gente vai ter um panorama, tá bom? Como professor aqui de vocês nessa matéria, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês a pescar dentro do texto de Hebreus, amém? Então, assim, eu preciso que vocês tenham muita atenção
principalmente porque eu vou dividir esse primeiro assunto em 2 vídeos, para que você tenha algum conforto, tá legal? Então, hoje a gente vai tratar mais de aspectos textuais assim, perdão, aspectos assim com relação à pesquisa da carta, tá bom? Será alguma coisa um pouco mais do ponto de vista técnico e não muito relacionada à mensagem do texto, tá legal? Claro que a gente vai olhar para o texto, né? Existem evidências internas que a gente vai precisar averiguar, mas a mensagem, né, da carta propriamente dita eu vou deixar para um segundo vídeo, tá bom? Um lembrete, junto aqui no grupo do WhatsApp, junto com o link do YouTube que segue esse vídeo, está também um pequeno questionário a respeito dos tópicos abordados na aula de hoje, tá bom? Então, veja o vídeo, reveja o vídeo, leia a sua apostila, leia os textos da Bíblia que forem citados, tá? Em caso de dúvida, você anota, faz contato comigo e faça os exercícios, porque a gente precisa que isso seja fixado aí na sua mente. Tranquilo? Bom, dado esses recados preliminares, né, vamos avançar aqui para o nosso conteúdo. Bom, Carta aos Hebreus é o assunto, né, dessa primeira aula. Vamos averiguar um pouquinho o panorama desse documento, tá legal? Isso é muito importante, porque vocês com certeza já ouviram aquela frase que virou um clichê, né? Que texto fora do contexto é pretexto para heresia, né? Todo mundo já ouviu essa frase, já está massacrada e esmurrada de tanto que já foi citada, né? Não só por mim, mas por todo mundo, mas ela não deixa de ser verdade. Então, o que a gente vai começar a fazer aqui, irmãos, é analisar o contexto, para que depois a gente se dirija ao texto propriamente dito, tranquilo? Quando você entende o panorama, você sabe ali qual o contexto, né? Qual o pano de fundo daquela situação, qual o pano de fundo, qual é a situação que está acontecendo, fica evidente, muito mais fácil de você entender qual era a cabeça do autor a escrever, tá? Embora falar de autoria seja um negócio meio complicado, a gente vai ver aqui no segundo ponto ainda nesse vídeo, tá? Mesmo sem saber quem é o autor, a gente de alguma forma pode entender como ele estava pensando, tá? E isso faz muita diferença na hora de ler a carta aos Hebreus, tranquilo? Mas vamos lá, eu já estou dizendo, repetindo, reiterando várias vezes que esse texto é uma carta, né? Carta aos Hebreus, carta universal, né? Uma carta católica, é assim que a gente costuma se referir a esse texto. Vamos lá, todo mundo que está aí na sala de aula, tá bom? Me assistindo, eu também, sabe o que é uma carta, não é? Com certeza todos nós já escrevemos uma carta, ou pelo menos já recebemos uma, então a gente já teve contato com esse tipo de texto. Você sabe que o texto de uma carta carrega uma linguagem muito pessoal, uma linguagem que ela é muito clara, tá bom? Ela é direta, sem muitos rodeios, tá? Isso são características desse tipo de escrito, desse tipo de literatura, tá bom? Só que quando a gente observa que a gente sabe que é uma carta e quando a gente lê a carta aos Hebreus, coça aqui sei lá, dá uma pulguinha atrás da orelha e a gente se pergunta, será que Hebreus realmente é uma carta? Isso é um ponto importante. Talvez você nunca tenha olhado por esse ponto de vista, analisando o texto e se perguntando, será que isso é uma carta? Será que ela carrega de fato características que comprovem que esse documento é uma carta? Pois bem, vamos lá. A gente tem algumas coisas a falar a respeito disso. Bom, quando a gente vai olhar o texto estritamente, tá? Isso lá no passado, os primeiros comentaristas, as primeiras pessoas que analisaram a carta aos Hebreus, o que eles observaram, irmãos? Que esse texto, ele parece muito ser uma midrash. E o que é uma midrash, para quem não tem, para quem não conhece o termo, para quem nunca pesquisou a respeito? Bom, a midrash, ele é um documento rabínico, é um estilo de literatura rabínica que ele carrega pesquisas e interpretações acerca de um texto bíblico, né? Quando eu falo texto bíblico, eu estou me referindo, obviamente, ao Antigo Testamento. Então, o que é uma midrash?
é um rabino olhar para um texto do Antigo Testamento, sei lá, a lei, os salmos, os profetas, e ele fazer uma pesquisa, tipo essa que a gente conhece, uma hermenêutica, uma exegese do texto. Em cima dessa pesquisa, ele elabora uma interpretação e uma aplicação. Faz isso de maneira ordenada, tá? Quase como se fosse um sermão, tá bom? Uma homilia, e dá-se o nome desse tipo de documento uma midrash, tá bom? Então, alguém levantou essa ideia. Opa, isso aqui não é uma carta, isso aqui é uma midrash. Por quê? Porque quando a gente observa aspectos a respeito da construção do texto, a gente vai ver que é um documento muito elaborado, com um aspecto muito formal. Ou seja, não é que ele não esteja sendo direto, mas é um texto que ele foi muito pensado para poder comunicar uma verdade muito profunda. Ou seja, alguém estudou e quis trazer para a gente uma teologia bem elaborada a respeito de um texto. Bom, se a gente está falando que a carta aos Hebreus é uma midrash, ela seria uma midrash de qual texto? Bom, a principal hipótese levantada, né, e isso é aceito amplamente pela Academia Teológica, é que a carta aos Hebreus, né, o texto escrito aos Hebreus é, na verdade, uma midrash do Salmo número 110. Veja bem, o que está escrito aqui no Salmo 110? Quando você abrir a sua Bíblia, você vai ler o seguinte, ó: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder e dominará sobre os teus inimigos. Com vestes santas, teu corpo se apresentará de livre vontade no dia das tuas batalhas. Teus jovens serão como orvalho ao amanhecer. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. À tua direita, o Senhor destituirá reis do dia da sua ira. Julgará as nações, ele as encherá de cadáveres, esmagará os chefes por toda a terra. No caminho, beberá água da torre e prosseguirá de cabeça erguida. Bom, segundo o que principalmente os pais da igreja defenderão, o texto aos Hebreus é, ou seria, né, pelo menos uma midrash do Salmo 110. Principalmente, tá, reflexões voltadas aqui ao versículo número 4, que diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse personagem ele é muito importante e até mesmo chave dentro da carta aos Hebreus para que você entenda aspectos do ministério de Jesus Cristo. Tranquilo? Bom, que esse texto parece ser uma midrash, ninguém parece discordar. Quando você pega os principais comentários bíblicos, eles vão dizer que realmente esse texto ele carrega aspectos de uma homilia, de uma pesquisa, de uma pregação, é um texto elaborado, é uma teologia profunda sendo desenvolvida, tudo bem. Só que acontece, quando você vai olhar mais ao final da carta, tá? Aliás, quando você vai olhar mais ao final do texto, você vai ver evidências que parecem comprovar que esse texto é uma carta, tá? Então, quando você vai ali para o texto de Hebreus, no capítulo 13, que é o último, quando você começa a ler a partir do versículo 20, o que você vai observar, né? Votos e despedidas. Então, o que acontece? Ele vai falar aos irmãos mais diretamente, dando a entender que ele de fato está escrevendo uma carta, tá? Por exemplo, você pega o versículo 22 e diz, ó, irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois escrevi de modo resumido. Opa, uma carta praticamente sempre é o resumo de algum assunto mais extenso, né? Aqui, ó, tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Cumprimentai os vossos líderes, ou seja, está mandando saudações, né?
e todos os santos. Os da Itália vos cumprimentam, ou seja, ele está cumprimentando pessoas e mandando recado de terceiros. Ou seja, isso dá para a gente, tá? Apresenta para a gente subsídio suficiente que esse texto é uma carta. Afinal, Hebreus, ele é uma carta ou Hebreus é uma midrash? Bom, a gente vai ter que apelar ao testemunho de um dos pais da igreja chamado Orígenes. Na opinião de Orígenes, Hebreus é as duas coisas, tá? Então, Hebreus é uma midrash e também é uma homilia, tá bom? Aliás, é uma midrash, mas também é uma carta, tá bom? Então, não é errado você dizer que se trata de uma carta, esse livro, tá bom? Mas também não é errado você dizer que ele é uma mensagem, uma midrash, uma pesquisa, uma pregação, o que quer que seja, tá bom? Que são características da midrash. De algum modo, irmãos, o apóstolo Paulo fez alguma coisa parecida com isso quando ele escreve a carta aos Romanos, tá? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, a intenção dele, essa muito explícita inclusive, é de escrever um tratado, tá? Qual é o assunto principal do tratado que Paulo escreve aos Romanos? É falar a respeito da graça de Deus, né? Pela graça, sois salvos pela graça sois salvos, né? Esse é um texto-chave da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, se eu não estou enganado. Então, é falar a respeito da graça e como Deus salva, apesar das nossas obras e não através delas. Isso que Paulo vai tratar. Então, ele vai elaborar uma teologia falando disso na carta aos Romanos. É uma carta, mas também é um tratado teológico. Só que não é uma midrash, porque ela não trata de um texto específico do Antigo Testamento. Entendem? Quando a gente pega o texto de Paulo e vê que é basicamente isso que ele faz, e você vai olhar o texto de Hebreus, você vai ver que Hebreus também é um tratado teológico. Tá? Só que o tema central do texto de Hebreus é a respeito da superioridade de Cristo, tá? Então, Paulo, é como se ele estivesse usando uma técnica rabínica para escrever para escrever Romanos, entende? Então, ele vai usar mais ou menos o mesmo artifício, a mesma técnica, para poder chegar ali na mesma formatação do texto, tá bom? Então, Paulo fala aos Romanos sobre a graça de Deus, e o autor aos Hebreus vai falar a respeito da superioridade de Cristo. Amém? Então, qualquer dúvida a respeito do texto, do gênero literário, os irmãos voltam a interagir comigo. Tranquilo? Bom, já falamos a respeito do texto, então vamos falar um pouquinho a respeito da autoria. Então, dá uma olhadinha aí na apostila de vocês. Olha só, enfim, o autor aqui da apostila, né, que não sou eu, essa apostila não é minha, é a apostila do curso, e a gente vai usá-la também, óbvio, tá? Diz o seguinte, leia aí junto comigo. Hebreus não designa seu autor, e não existe unanimidade de tradição em relação à identidade. Alguns sábios destacam algumas evidências que podem indicar uma autoria paulina, enquanto outros sugerem que um dos colaboradores de Paulo, como Barnabé ou Apolo, podem ter escrito o livro. A especulação provou-se infrutífera e a melhor conclusão pode ser a de Orígenes no século III, que declarava que só Deus sabe ao certo quem o escreveu. Tá? Então, eu já vou adiantar para vocês que a gente vai concordar, né, conclusivamente com Orígenes. Tá? Somente Deus sabe quem escreveu, e é claro que a gente não tem nenhuma evidência sobre quem teria sido o autor desse livro, né, dessa carta aos Hebreus. Contudo, irmãos, a gente é curioso e a gente é teólogo, então a gente vai investigar, tá bom? Porque o que acontece? Foi levantado aqui já na apostila, tá, que no passado, talvez o autor mais provável, segundo a opinião de alguns, e alguns que eu digo assim, é gente de peso, tá? Pais da igreja, mais recentemente, aí no século XVI, até alguns reformadores acreditavam que Paulo fosse o autor da Epístola aos Hebreus. Inclusive, tá, tem um ponto interessante, a carta aos Hebreus ela só entrou no cânon das Sagradas Escrituras porque
os pais da igreja pensavam que Paulo fosse o autor, tá? Só que eles, obviamente, tudo era decidido em consenso, né? E a ampla maioria acreditava que Paulo era o autor, por isso o texto entrou no Novo Testamento. Mas sempre tem alguém com dúvida que pesquisa um pouco mais profundamente. E o fato é que hoje a gente não tem evidência nenhuma, tá? Na verdade, assim, a gente tem mais evidências que se opõem à autoria de Paulo do que a favor de Paulo, tá bom? E a gente vai comentar isso aqui com vocês, tá? Porque, vejam bem, a primeira coisa que a gente pode falar contra a autoria de Paulo da Carta aos Hebreus é quanto ao estilo de literatura, tá? Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento, vocês já sabem disso. Só que nenhuma das 13 cartas de Paulo se parece com o estilo de literatura, tá? da Carta aos Hebreus, tá? Ah, Rodrigo, mas você falou que Paulo fez aí em Romanos um formato que se parece com Hebreus. Isso não é uma evidência interna bacana? Veja bem, quando a gente fala de formato parecido, é uma coisa. Outra coisa é a maneira de escrever. É a terminologia, a maneira que você se dirige, os termos que você usa e até mesmo a qualidade, né, com que você escreve. Porque veja bem, irmãos, quando a gente vai analisar o grego dos dois textos, sejam as cartas de Paulo quanto ao de Hebreus, o grego do texto de Hebreus ele é muito superior, ele é muito mais polido. E ó que Paulo não escrevia mal, mas a gente está falando de alguém que parece, na língua grega, ser muito mais catedrático do que o apóstolo Paulo. Tá? Então você não tem evidência nenhuma de que o texto se pareça. Outra coisa muito importante, a gente sabe como Paulo escrevia a carta, ele se identificava no início e não no final. Então não faria sentido Paulo escrever 13 cartas, se identificar no início de todas elas e não se identificar no início da sua suposta carta dirigida aos Hebreus. Tá? Quando Paulo escreve, por exemplo, aos Romanos, o primeiro versículo está lá. Eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, né? Separado para o Evangelho de Deus. Então, assim, ele já está se apresentando imediatamente no seu escrito. Quando a gente vai olhar aqui o texto de Hebreus já começa com a sua teologia, já começa com a tese já, sabe, metendo o pé na porta. Então, não tem muito rodeio. Olha só, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Opa, isso aqui, irmão, já é coisa muito profunda, logo nos versos iniciais. Paulo, ele não começava os seus escritos dessa forma, então a gente pode, de alguma maneira, afirmar que o tipo o estilo, né, de literatura de Paulo é muito diferente do estilo de literatura do autor aos Hebreus. Tranquilo? Outra coisa interessante, o autor aos Hebreus raramente ele vai se dirigir na primeira pessoa, tá? Ele só vai se dirigir na primeira pessoa no capítulo 11, versículo 32. Cadê? Onde ele vai dizer o seguinte, cadê? E que mais direi? Ou seja, e que mais eu direi, né? No caso aí tá oculto, mas e que mais eu direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então ele fala, o que mais direi? E cita aí uma lista de personagens do Antigo Testamento. Então aqui ele fala eu, né? Mas eu direi o que mais direi. Quando a gente chega no último capítulo, naquela parte justamente da saudação, na parte onde a gente tem mais evidência de que a carta aos Hebreus realmente seja uma carta, ali ele também vai se referir na primeira pessoa. Todo o restante da carta, a gente está vendo o autor aos Hebreus falando nós, falando no plural, tá? Então, Paulo, ele quando escrevia, ele se referia muito a si mesmo, né? Eu, não no sentido de arrogância, tá? Os irmãos com certeza estão me entendendo, mas assim, a maneira que ele fala de si mesmo é diferente que
o autor aos Hebreus fala de si mesmo. Então, é mais uma evidência contra a autoria do apóstolo Paulo. Agora, a evidência que para mim é a mais importante está lá no texto do capítulo 2, versículos 1 a 3. Então, abre a sua Bíblia, Hebreus 2, de 1 a 3, e veja o que está escrito ali, ó. Por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Olha só esse trecho final do versículo 3. Essa salvação tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Beleza. Foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Ou seja, entre o Senhor e nós, tem aqueles que receberam primeiramente de Deus. Ou seja, o autor aos Hebreus aqui está dizendo que ele é um crente de segunda geração. Ele não faz parte do colégio apostólico, não faz parte daqueles primeiros discípulos que receberam diretamente de Deus. Ou seja, provavelmente, e a gente tem assim grandes chances de tomar isso como uma certeza, o autor da carta aos Hebreus não foi uma testemunha ocular, ele não se relacionou diretamente com Jesus. Mesmo o apóstolo Paulo tendo sido um apóstolo extemporâneo, a gente sabe que ele teve uma relação direta com o Senhor, né? Quando a gente vai analisar a conversão dele no livro de Atos, o tempo dele de preparo, como ele foi ministrado pelo Senhor. Lembra quando ele vai se dirigir naquele texto da ceia, lá em 1 Coríntios 11? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Né? Ou seja, Paulo admite que ele é um crente de primeira geração, enquanto o autor da carta aos Hebreus diz, olha, nós recebemos dos que primeiro ouviram do Senhor, entende? Então, assim, a gente, quando olha para esse texto aqui, talvez, como evidência interna, o argumento mais forte contra a autoria paulina, tá bom? Bom, ainda a respeito do autor, outras pessoas no decorrer da história, eles foram também designados como possíveis autores desse escrito, tá? A gente pode falar de Silas, pode falar de Barnabé, pode falar de Apolo, né? Mas como a gente sabe, isso aqui é muito importante, como a gente sabe que o grego da carta aos Hebreus, ele é muito polido, a gente vai encontrar alguma semelhança com o grego da carta aos Hebreus com o Evangelho de Lucas, tá? Que é provavelmente, assim, junto com Hebreus, os textos que têm o grego mais polido, mais bonito, tá bom? Na verdade, quando você pega a carta aos Hebreus, vocês com certeza, vocês acho que estão estudando grego agora com o professor Michel, né? O professor Michel, meu mestre, né? Camarada sensacional. Você sabe que o grego, né, usado para o Novo Testamento foi o grego koiné, que é um grego popular. Quando você analisa assim com mais propriedade o grego da carta aos Hebreus, você vê que é quase um grego clássico, de tão bom que é, né? É irreprovável. Então, assim, quando a gente pega os autores do Novo Testamento, né, as pessoas que possivelmente teriam escrito essa carta, e o fato de saber que o autor é um crente de segunda geração e não de primeira, as principais hipóteses vão recair sobre Lucas, porque Lucas era historiador, né? Ele era uma pessoa assim que era muito conhecedora, muito sábia e escrevia muito bem. Tá? Então, se você me perguntar assim, Rodrigo, quem você pensa que é o autor aos Hebreus? Eu diria, né, por argumentos técnicos e de pesquisa, que mais se aproxima de Lucas. Tenho certeza? Ninguém tem, tá? Mas uma certeza eu posso garantir para vocês, não foi o apóstolo Paulo, tá legal? Então, qualquer pessoa que abrir a Bíblia aí perto de vocês e falar assim, ó, vamos ler na carta de Paulo aos Hebreus, você sabe que essa é uma pessoa que estudou pouco a respeito de autoria. Então, o que você faz? Óbvio, você não vai dizer que o irmão é um falso profeta,
você não vai, né, esnobar do irmão, mas você tem o direito e talvez até a obrigação de se dirigir a ele e dando uma orientação, tá, irmãos? Olha, irmão, a gente não tem certeza absolutamente nenhuma e, na verdade, temos mais certeza que não é Paulo do que seja Paulo. Tudo bem? Queridos, 30 minutos de vídeo já, encerro por aqui esse primeiro vídeo e no próximo vídeo a gente vai falar de data, local, destinatários e a intenção da carta. Tranquilo? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Daqui a pouquinho que eu falo, não precisa ser hoje não, tá bom? Vocês vão receber novos links com mais detalhes a respeito do nosso estudo da Carta aos Hebreus, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Continuem orando por mim, para que a gente tenha excelentes encontros, mesmo que virtuais, tá bom? Fique na paz.